Olá, sejam muito bem-vindos. Me chamo Isabela e sou aluna em Ciências Biológicas. O assunto de hoje tem intrigado cientistas e curiosos há décadas e tem sido muito importante para o avanço da ciência e muito útil como ferramenta tecnológica em diferentes tipos de pesquisa. Apesar de tudo isso, é algo que ocorre na natureza há milhares, ou melhor, milhões de anos. Vamos falar sobre clonagem. O que é a clonagem? Para entender se as pessoas conhecem sobre esse assunto e como elas o definem, resolvi fazer uma pequena pesquisa com um grupo de amigos pelo aplicativo de mensagens. Veja só o que eles responderam. Eu acho que clonagem é copiar algo pertencente a outra pessoa. Clonagem não é fazer uma cópia de algo que já existe. Clonar é como se fosse uma cópia ou uma melhora de algo, como fazem ao clonar cartão de crédito, documentos de outra pessoa ou nas plantações de milho. Clonagem é quando se faz uma cópia perfeita. Clonagem pode ser você pegar um pedaço de uma planta e obter uma outra planta idêntica. E você, sabe dizer o que é clonagem? Segundo o mini dicionário Aurélio, clonagem: obtenção de clone ou clones. Ou então, introdução de material genético de uma célula em outra célula que passa a possuir e a multiplicar a informação genética da primeira. Vamos dar uma passeada por alguns acontecimentos da história para ver como essa técnica surgiu e como ela foi utilizada e modificada ao longo do tempo. Muitos de vocês devem pensar que a clonagem é uma ferramenta científica recente e que obter um clone requer tecnologias de ponta. Será mesmo? Bom, isso em parte é verdade, mas você sabia que a clonagem não foi inventada pelo homem? Muitas espécies de seres vivos, como as bactérias, as leveduras, uma delas conhecida como fermento biológico, e as plantas, por exemplo, durante a reprodução assexuada, originam indivíduos idênticos, que são clones do indivíduo de origem. Esse mecanismo de reprodução existe há bilhões de anos e surgiu com a necessidade que os primeiros seres vivos da Terra tiveram de se multiplicar. Um fator importantíssimo para a evolução das pesquisas, de maneira geral, foi o surgimento do microscópio no século XVII. Desde então, através dos cientistas, a humanidade passou a conhecer estruturas e seres vivos que não podem ser vistos a olho nu. O uso do microscópio foi de grande importância para a época, principalmente na área médica, e hoje é uma ferramenta utilizada para muitos tipos de trabalhos e em diversos ramos da ciência. Passado um longo tempo, no século XIX, um monge que é famoso por suas descobertas sobre os genes, resolveu estudar como as características eram passadas para as próximas gerações. O então monge, conhecido como Mendel, em 1865, fez cruzamentos entre diferentes tipos de ervilhas e elaborou as leis da herança, que incluem a lei da segregação e a lei da segregação independente, onde ele explica que o filho recebe um elemento do pai e um elemento da mãe, e que esses elementos são responsáveis pelas características. Quando o filho for passar essas características para as próximas gerações, esses elementos se separam e para cada cruzamento ele só doa um elemento, assim como seus pais. Os trabalhos de Mendel ficaram esquecidos e voltaram à tona somente em 1900. Ainda no século XIX, a primeira técnica de clonagem em animais, conhecida no meio científico, foi aplicada pelo alemão Hans, em 1894. Ele reparou que quando os ouriços do mar se cruzavam, davam origem a embriões com células de um tamanho maior. Bem que ele poderia ter feito com anfíbios, né? Já pensou se o Sr. Hans clonou Hans? Mas não foi o que aconteceu. Ele escolheu um embrião de ouriço do mar, bem no início do seu desenvolvimento, contendo somente 2 células. Colocou essas células num recipiente com água, chacoalhou até elas se separarem.
A partir daí, as células, que juntas formariam um único indivíduo, quando separadas, originaram 2 ouriços do mar, que são clones geneticamente. Já na metade do século XX, em 1951, alguns cientistas americanos resolveram clonar embriões de sapo, de uma maneira bem diferente. Eles pegaram um embrião, retiraram o núcleo de uma de suas células, colocaram esse núcleo, que continha material genético do pai e da mãe, em um óvulo que não tinha sido fecundado. O óvulo deu origem a um zigoto que se multiplicou e se desenvolveu em um novo embrião. 11 anos depois, em 1962, o biólogo britânico John Gurdon provou que o material genético de outras células, que não eram de linhagem germinativa, poderiam, de certa maneira, se reprogramar e dar origem a um clone. O que ele fez foi retirar o núcleo de uma célula do intestino de um girino e colocá-lo no lugar do núcleo de um óvulo fecundado de sapo. Mesmo com o DNA de uma célula do intestino, o novo zigoto se desenvolveu em um sapinho. Em 1972, Paul Berg e um grupo de cientistas conseguiram retirar um pedaço de um DNA inserido em um vetor de clonagem. O vetor de clonagem é geralmente um plasmídio, um tipo de DNA circular encontrado em bactérias e leveduras. Eles utilizaram de enzimas de restrição, também conhecidas como tesouras moleculares, tanto para recortar o pedaço do DNA que eles tinham interesse, como para abrir o plasmídio no local onde o fragmento do DNA se conectaria. Após a inserção, o DNA recombinante passa a se multiplicar e gerar clones de si, o que nós chamamos de clonagem molecular. Esse progresso abriu caminho para o desenvolvimento de uma técnica que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Sabe qual é? A PCR. PCR significa reação em cadeia da polimerase e surgiu em 1983. De maneira geral, um pedaço do DNA é colocado em uma solução que irá para o termociclador, uma espécie de máquina que regula a temperatura durante cada ciclo, composto por desnaturação, anelamento e extensão. O DNA sofre inúmeras replicações, que duram em torno de 20 a 30 ciclos, resultando em grande quantidade de clones do material. Em 1996, o caso Dolly foi um dos que mais repercutiu na mídia, pois uma ovelha adulta pôde ser clonada a partir de suas células mamárias. Wilmot e Campbell substituíram o núcleo de um óvulo pelo DNA da célula mamária de uma ovelha de 6 anos. E para que pudesse ocorrer a formação de um zigoto e, consequentemente, de um embrião, eles utilizaram eletricidade. Nasceu então a ovelha Dolly, que viveu por 6 anos. A partir de então, abriram-se caminhos para diversas pesquisas na medicina, principalmente envolvendo estudos com célula-tronco e terapia celular. Vale lembrar que não se pode sair clonando seres vivos por aí, né? Existe uma lei chamada de Lei de Biossegurança, que rege trabalhos que envolvem biotecnologia aqui no Brasil, inclusive a clonagem. Além disso, é necessário e muito importante ter ética nas pesquisas científicas. E aí, quanta informação, não é mesmo? Eu estava pensando aqui. Eu aposto que você já deve ter visto alguém quebrando o galinho de uma planta, colocando na água para enraizar e depois plantar. Será que essa plantinha é clone da planta mãe? Vamos testar? Aqui na minha casa, eu tenho manjericão, que é uma planta comestível. Eu cortei com cuidado um galinho e deixei um copo com água por alguns dias, trocando a água de vez em quando. Ainda não apareceram essas raízes, mas depois de um tempo elas vão surgir. E eu vou plantar essa mudinha em outro vaso e colocar pertinho do manjericão que eu já tenho. O interessante é que o galinho cresce e se desenvolve em outro pé de manjericão, mesmo sendo parte do manjericão que eu já tinha. Não é incrível isso? Aí
eu faço a mesma pergunta, só que de uma forma um pouquinho diferente. Esse novo pé de manjericão é clone do pé de manjericão que eu tinha antes? Enfim, aprendemos várias coisas hoje e deu para perceber como a ciência evoluiu no decorrer do tempo e como cada acontecimento foi extremamente importante para a construção não somente de áreas mais específicas, como a biotecnologia, mas também da ciência como um todo. E não para por aí. A cada dia, novas pesquisas e novas ideias vão surgindo. A história continua e quem sabe daqui a um tempo você possa ser a pessoa que dará continuidade à história da ciência. Fazer ciência é um trabalho sério, mas pode ser uma experiência divertida e legal também. Espero que você tenha aproveitado bastante. Bons estudos! Tchau, tchau!